lá, 2 Samuel, capítulo 19, versículo de número 33. Vamos ler a história do Barzilai? Ô Luiz, dá pra gente ler aí do versículo 33 até o versículo 36? Bora lá. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentarei-te comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderia mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será que o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? 36. Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Glória a Deus. Vamos entender quem é esse cara. Esse Barzilai aqui, pessoal, ele era um líder gileadita. Quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, porque o rei Saul queria matá-lo, esse cara que morava nas montanhas de Gileade escondeu Davi na casa dele. Só que Davi não era ninguém. Davi era um fugitivo do rei. E aí esse cara então protegeu Davi, deu casa, deu comida, colocou dentro da casa, né? Só que o que aconteceu? Ele não sabia que ele estava cuidando do futuro rei da nação, que seria a maior e mais potente do planeta naquela época. Então ele ajudou o rei. E aí só que agora o rei Saul morreu e Davi vai tomar o trono. Aí o que Davi vai fazer? Davi vai lá e vai chamar esse cara. Falou assim: um dia você cuidou de mim, um dia você me ajudou, um dia você me honrou, e hoje eu quero estender para você a minha mão como rei. Quero convidar você a fazer parte do meu reino. Então Davi, o que ele fez? Ele honrou aquele cara que honrou ele. Sabe o que é isso? Isso é gratidão, tá? Ou seja, toda pessoa que Deus vai exaltar na vida, ela tem que ter gratidão. Por quê? Porque para que você chegue em algum lugar, Deus sempre vai usar alguém para te abençoar, sempre vai usar alguém para te honrar. Uma coisa que eu não aceito de maneira nenhuma e nunca aceitei é ver os meus filhos gritarem com a minha esposa. Eu nunca aceitei. Eu não aceito. Por quê? Porque eu vi a minha mulher dormir sentada por mais de 8 meses por causa da gravidez. Eu vi o tanto que ela sofreu na gravidez. Agora os meus filhos chegar e gritar com ela e aumentar o tom de voz e querer bater de frente com ela, eu não aceito, porque eu vi o quanto minha mulher sofreu para que meus filhos pudessem ter vida hoje. Então uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum. Então quando Davi realmente ele assume o trono, agora ele quer levar junto com ele esse cara, ele quer recompensar. Ele vai até Barzilai e fala: vem comigo, Barzilai. Mas Barzilai ele recusa, ele não quer ir com o rei, ele negou o convite de um rei. Então algumas coisas eu gostaria de estudar com vocês, baseado nessa passagem, na atitude que esse cara fez. Primeira coisa que ele fez, ele abriu mão de desfrutar da presença do rei. Ele abriu mão de desfrutar da proteção do rei, de receber a herança do rei. O rei falou assim: tudo que Deus me dá vai ser teu também, cara. Quando eu não era ninguém, eu estava aqui, você me ajudou, você me sustentou, vem comigo, vou honrar você, vou te ajudar. Mas ele abre mão da herança, da presença e da proteção do rei. Ele abriu mão de participar de uma obra que o rei estava fazendo, para fazer parte do reino do rei. Ele até chegou a cruzar o rio. Quando ele cruzou o rio com o Davi segue o caminho, ele volta para cá. Quantas pessoas que a gente vê que... Ô Luiz, você conhece algum batizado que cruzou o rio e voltou? Conheço bastante. Tem muita gente que está fazendo hoje, tomando hoje a mesma atitude do rei.
recusa a presença do rei, recusa a proteção do rei, recusa fazer parte da obra que o rei está fazendo, recusa a fazer parte do reino do rei. Então tem muita gente tomando a mesma atitude que Barzilai. Agora, a gente vai ver que essa atitude dele de evitar, de recusar caminhar com o rei, vai trazer muitos problemas. Então, pastor, o que tem a ver Barzilai e a minha vida? Tem muitas coisas a ver, porque na igreja, no corpo de Cristo, tem muita gente que nega o convite do rei, aceita por um tempo. Tem gente que a fé dela tem prazo de validade. Eu batizo pessoas desde o ano de 2005. Eu já devo ter batizado mais de 1000 pessoas. Eu já fiz aí uns 200 casamentos, uns 300 ou mais, 300 a 400 velórios. E eu já vi muita gente voltar atrás. Fica um tempo e daqui a pouco recusa, não caminha mais. Talvez você conheça alguém que a fé dessa pessoa tem prazo de validade. Ela ficou algum tempo na igreja, ficou algum tempo na obra, mas alguma coisa aconteceu que ela se afasta, nega o convite, aceita por um tempo, mas acaba voltando atrás. Por que as pessoas fazem isso? Primeira coisa, ela não entende que convite que é esse. Que convite que é esse? Porque o cara vai cruzar o rio com o rei. Quando o rei vai seguir para a Terra Santa, vai seguir para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que esse cara volta para trás. Então o rei vai para a terra da promessa e ele volta para trás. Luiz, vamos ler um versículo na Bíblia? Põe um marca-texto aí, pessoal. Quero que vocês anotem vários textos que eu vou passar para vocês. Primeiro texto que nós vamos ler é Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Lê para mim, Luiz, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha só o que Deus está dizendo, ó. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A primeira coisa que que Deus deu ao homem, foi a presença dele. Deus dá a presença dele para Adão e fala, ó, dessa fruta aqui, ó, você não pode comer. Então, olha que interessante. Vamos fazer uma comparação. Deus, que é o rei, convida Adão a comer da árvore da vida e desfrutar da presença dele, mas ele prefere comer de uma outra árvore. Deus falou assim, ó, você pode comer de todas essas árvores aqui, mas aquela árvore ali eu não quero que você coma. Sabe o que Adão fez? Adão foi exatamente comer da árvore que Deus tinha dito para ele não comer. Tem muita gente na igreja que está indo suprir suas necessidades numa fonte errada. Por exemplo, você pode beber água, uma água filtrada, mas tem gente que prefere beber água do rio Tietê. Ô Luiz, se uma pessoa beber uma água do rio Tietê, o que pode acontecer com ela? Pode até morrer. Pode até morrer. Sabe quando a gente deixa de beber uma água boa para beber uma água ruim, Luiz? Quando a gente vai para um site pornográfico, por exemplo. Quando a gente vai comer daquela árvore que Deus não falou para a gente comer. O que me chama a atenção nesse texto que você acabou de ler, é que Adão ele cai e a primeira coisa que ele perde é a presença do rei. Porque ele vai ter que sair daquele lugar. Adão até continuou salvo, mas Deus teve que matar um animal no seu lugar. Mas ele não tinha mais a presença de Deus. Ele colocou aquela roupa, né? Deus colocou a roupa, Deus fez túnicas para ele, fez túnicas para a mulher dele, mas ele saiu da presença de Deus. Ele não estava mais no jardim. Tem gente que continua até salvo, mas perdeu a presença de Deus. Ó, tem gente que não tem prazer na oração, não tem prazer numa leitura bíblica, não tem prazer numa live como essa, não tem mais intimidade com a Shekinah, com a presença de Deus. Então esse camarada Barzilai representa aquelas pessoas que até aceitaram o convite, mas aceita por um tempo. A fé dessa pessoa tem prazo de validade. Daqui a pouco ela começa a se afastar.
Vamos ler agora Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Lê para mim, Luiz. E ao que vencer Ao e que guardar vencer. até o fim, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Luiz, tira a palavra poder e substitui elas pela palavra governo. Porque a palavra poder aí na Bíblia está mal traduzida. Coloca como governo. Lê para mim. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei governo sobre as nações. Presta atenção, olha o que Deus está dizendo. Lhe darei governo sobre as nações. Então, Barzilai, o que ele fez? Ele perdeu o governo do rei. Se Barzilai tivesse ido com Davi, ele estaria debaixo da influência do rei Davi. Então tem pessoas que não querem ficar debaixo da influência do rei. Quando é que eu saio da influência do rei? Quando eu me coloco debaixo da influência de uma pessoa. Presta atenção, ó. O que tem de bonito nesse texto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei. Não tem nada de bonito nisso, sabe por quê? Porque Jesus, que é o dono da igreja, está do lado de fora. Diga por quê, Luiz? Por que você? Porque Jesus não é mais o centro da igreja. O centro da igreja agora é um homem, porque tudo gira em torno dele. Tem líder que não cuida nem da igreja. Como é que ele quer cuidar das pessoas? Ele não cuida nem do prédio. Como é que ele quer cuidar das pessoas? Porque ele quer administrar o grupo de jovens, administrar a limpeza, fazer todas as reuniões. Só ele pode ser chamado de líder. Ele é o centro. A pessoa só pode namorar se ele deixar. A pessoa só pode fazer tal coisa se ele permitir. Então, ele é o centro. Aqui na Reino Church tem culto todos os dias. Segunda tem culto de mulher. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tem culto. Eu só venho na terça-feira. Por quê? Porque a igreja não precisa de mim. Eu não tenho que ser o centro da igreja. Jesus tem que ser o centro da igreja. Porque se tudo gira em torno de mim, ele não é o centro. E líder se faz desnecessário, não é preciso ter líder na igreja. Porque uma igreja que tem líder, ela está fadada ao fracasso, ela não precisa de líder. Jesus foi embora, Jesus falou assim, convém que eu vá. Jesus foi embora e a igreja funcionou muito bem sem ele. Então quando uma pessoa centraliza tudo nela, ela é o centro. Olha, me perdoe, eu não quero ofender ninguém, mas na minha opinião nem margem de pastor deveria ter numa placa de igreja. Porque Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar para onde? Para a igreja que é dele. Mas por que ele não está lá dentro? Porque quem está lá dentro colocou ele para fora. Então Barzilai, ele perdeu o governo do rei. Gente, vou falar uma coisa que eu quero que vocês ponham a mão nas minhas palavras. Se a gente for abrir a Bíblia de verdade, vai ter que fechar um monte de igreja. Porque tem muita coisa errada. O homem está no centro. O homem está no centro. Nós temos que tirar o homem do centro. Na verdade, nós precisamos entregar a igreja para Jesus cuidar. Porque tem muita igreja que o homem é o centro. As coisas acontecem. Tem igreja que não adianta você ser leal a Deus. Você tem que ser leal ao homem. Porque se você é leal a Deus, mas não é leal ao homem, você não cresce naquele lugar. Isso é sinal do quê? De que aquela igreja não é Jesus que é o centro dela. Porque alguém tem que falar, gente. Alguém tem que chegar aqui e falar a verdade. Então o que esse Barzilai fez? Ele perdeu o governo de Deus, do rei. O rei falou, vem cara, você vai ficar debaixo do meu governo. Ele abriu mão. Se ele tivesse ido com Davi, ele estava debaixo do governo. Ele abriu mão da influência do rei. Luiz, leia Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito. Para nós aqui basta. Apocalipse 2, 17. Então, olha o que ele está dizendo. Darei a comer o maná que está escondido. Por que está escondido? Porque o maná não é algo que Deus quer dar para todos. São poucas as pessoas que vão ter. São poucas as pessoas. Olha o que Deus está dizendo. Darei a comer o maná.
Se o maná está escondido, isso quer dizer que se trata de um lugar para poucos. Tem lugares, irmãos, ó, eu falei para o irmão ontem na igreja, na minha casa, ele ficou abismado com isso. Ó, Jesus não pregava a salvação, tá? Jesus pregava reino, Jesus era a salvação, ele não pregava a salvação. Ele é a salvação. Jesus chegava para os discípulos e falava assim: vem cá, entra nas cidades, fala que vocês encontraram o Messias, prega sobre o evangelho da graça, fala que vocês encontraram o Messias, que daqui a pouco eu estou indo lá. Quando Jesus chegava na cidade, a cidade estava entupida de gente, lotada de gente. Aí Jesus, em vez de abrir a boca e pregar abertamente, Jesus falava por parábolas. Aí quando acabou o culto uma vez, o Pedro ficou louco. Pedro, você está de brincadeira comigo? Senhor, vem cá, vem cá. O senhor está de brincadeira comigo, hein? O que foi, Pedro? Jesus, o senhor manda a gente encher a igreja, a gente lota o lugar, a gente fala do senhor, e aí o povo vem. Quando tem aquele monte de gente que vai ouvir o que você vai pregar, você fala em parábolas. A maioria deles não entendem o que você fala. Por que você fala em parábolas? Aí Jesus falou assim, ó, é para que eles, ouvindo, não entendam. Mas a vocês é dado os mistérios para entender as parábolas. Quando eu li isso, irmão, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei, como é que Jesus manda encher um lugar, quando as pessoas estão lá, ele prega de um jeito que as pessoas não entendem? Porque o bom pregador não é aquele que é eloquente, que fala lindas palavras, palavras bem colocadas. Bom pregador é aquele que se faz ser entendido por aquelas pessoas que estão ouvindo ele. Então, esse é o bom pregador. E aí, eu entendi o seguinte, que tem coisas na igreja que não é para todos. Tem lugares na igreja, tem posições na igreja, tem entendimento que nem todos vão alcançar. Tem gente que vai morrer dentro da igreja e nunca vai conhecer os mistérios do reino. Tem gente que vai morrer dentro da igreja vivendo apenas uma religiosidade, mas nunca vai entender o que é ter uma alma transformada. Tem pessoas que não conhecem nada da Bíblia. O que é a religião? Repetição de costumes que não traz resultados, que você só faz porque as pessoas, quando você chegou, já era daquele jeito. Eu vi um vídeo, irmão, que eu fiquei abismado com aquilo. Um pastor fazendo as pessoas pegar, ele colocou um manto e falou para as pessoas assim, colocou um manto no púlpito, né? Um manto branco, ele deitou o manto aqui assim e falou assim para as pessoas: quem tocar vai ser curado. Aí aquela fila de gente, irmão, vindo para tocar no manto. Aí a pessoa tocava no manto, pegava foto, colocava no manto. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Sabe, eu lembrei de um versículo, um cego guiando o outro, os dois caíram na cova. Primeiro, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, isso aqui, ó, que eu prego a palavra de Deus, isso aqui, ó, nunca foi altar. Essa plataforma que eu estou em cima, nunca foi altar. Certo? Isso se chama púlpito. E o púlpito pode ser usado aqui, como pode ser usado em qualquer palanque de político, de palestra, tá bom? Isso aqui não tem nada de santo. E esse altar não é mais santo do que o lugar onde eles estão pisando o pé. Não tem diferença nenhuma, tá? Porque tem lugar que o pastor fala, não suba no altar. Não pode subir para ministrar de qualquer jeito no altar. Não vá, tem que subir descalço. Não põe a mão no púlpito. Não fique ali. E as pessoas começam a dar valor, a subestimar, a passar a ideia de que aquilo é super santo, que aquilo é super poderoso. Não tem poder nenhuma. Vou falar de novo, ó. Isso aqui não tem poder nenhuma. E o altar não é mais santo do que ali. Irmão, não é o... Presta atenção. O que Deus falou, Luiz? O que Deus falou? O que o anjo falou na sarça para Moisés? Tira a sandália, como é que é? Dos seus pés. Por quê? O lugar que pisa é santo. O lugar que pisa é santo. Por que aquele lugar era santo, Luiz? Porque o anjo é santificado. Hã? O anjo é santificado. Não. Por que aquele lugar era santo? Por quê?
Porque a presença de Deus estava ali. Certo? Aonde Deus está, não é santo? Sim ou não? E aonde é que Deus está hoje? Deus está aqui, Luiz? Deus está aqui? No púlpito? Hã? Deus está nesse altar aqui? Que isso aqui não é o altar, isso aqui é um palco feito de carpete de madeira, de segunda classe, porque eu não tinha dinheiro para comprar a primeira classe. Madeira velha, sem vergonha, se jogar água cai, estoura tudo. Deus não está aqui nesse palanque, nessa plataforma que tem 50 centímetros. Sabe onde Deus está? Deus está em mim, Deus está em você. Então, se eu quero ser abençoado, eu tenho que ter Deus na minha vida, porque Deus... Aí eu fiquei pensando, o cara coloca um manto velho lá, e aí as pessoas vão lá e tocam com aquela fé e tal. Meu, o que nós estamos fazendo com a igreja, cara? O que nós estamos fazendo com a cabeça do povo? Eu lembrei de um versículo, um cego guiando o outro cego, os dois vão cair aonde? Na cova. Então, quando ele diz assim, ao que vencer, darei de comer do maná que está escondido. Por quê? Porque se trata de um lugar que é para poucos. Gente, pelo amor de Deus, aonde Deus está? Deus não está em coisas, Deus está em pessoas. Nós temos que parar. Foi por isso que Martinho Lutero saiu da igreja católica e se tornou um protestante. Por quê? Porque lá se vendia pedaço de madeira que se dizia que era do barco do Pedro. Lá que se vendia documento, que o Papa assinou um documento, que se você der tanto de dinheiro, o teu tataravô que morreu, que está lá no inferno, Deus vai tirar ele de lá e vai mandar para o purgatório, porque você deu dinheiro para fazer a obra dele aqui. Pelo amor de Deus, cara. Tem muita coisa que a gente, sabe, se a gente não tiver conhecimento, gente, se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver revelação das escrituras, nós vamos ser uma massa de manobra, pessoal. E eu, no bom sentido, quero que você entenda, no bom sentido, vou falar uma coisa aqui que eu posso até escandalizar. Que bom que veio a pandemia, no bom sentido, viu? Guardado as devidas proporções, sabe por quê? Porque a pandemia, ela vai desmascarar um monte de falso profeta. Pessoas que lotavam as suas igrejas com campanha concorrente, acorrentando e aprisionando as pessoas na igreja. Porque agora ele vai ter que ir para o online. Se ele quer ter plateia, ele tem que ir para o online. E se ele não tiver palavra, ninguém vai querer ouvir ele. Se ele não tiver conhecimento bíblico, ninguém vai querer ouvir ele. Porque tomara que feche mesmo essas igrejas que só sabem ser dirigidas por campanha, por corrente. Porque ensinar a verdade para as pessoas ninguém quer, mas tirar dinheiro das pessoas todo mundo quer. Tomara que acaba tudo esse negócio. Então Barzilai, ele abriu mão da honra do rei. Lê para mim Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Para nós basta. Farei coluna. Pega papel e uma caneta, grifa aí essa palavra coluna, porque quando você está do lado do rei, quando você anda com o rei, portas se abrirão para você. Quando você anda com o rei, portas se abrirão para você. O que eu quero passar para você é que existem pessoas importantes, mas existem pessoas que a igreja não pode caminhar sem elas. Por quê? Porque elas são colunas. Vou falar de novo, existem pessoas que são muito importantes, mas tem umas que são colunas. Nesse prédio aqui, o proprietário, ele pode mudar muita coisa aqui, ele só não pode mudar o quê? As colunas, porque elas que sustentam todo o prédio. Então você pode mexer com muita gente, mas tem pessoas que é coluna. Numa grande construção você muda tudo, menos a coluna. E ele abriu mão da herança, esse camarada chamado Barzilai. Lê Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Luiz. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Presta atenção, quando você aceita o convite do rei, presta atenção, você recebe Deus, você recebe aquilo que Deus tem para dar para você. Agora o que me chama a atenção, eu fiz essa volta aqui só para fazer uma pergunta para você. Por que Barzilai recusou ir com Davi?
eu tava meditando, falei assim, mano, o cara tá na pindaíba, por que que esse cara recusou ir com Davi? Luiz, lê 2 Samuel 19:32. 2 Samuel 19:32. Vou provar para você aqui por que Barzilai não queria ir com o rei. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manami. Porque era muito grande homem. Quando a Bíblia fala muito grande homem, a Bíblia está dizendo que ele era rico. Esse camarada chamado Barzilai, ele tinha dinheiro. Então ele era muito rico, ele se achava autossuficiente. Tem gente que acha que não precisa estar na igreja, que não precisa congregar, que não precisa de Deus, que não precisa ter comunhão com Cristo. Tem gente que se acha melhor do que os outros. Está fazendo a mesma atitude que Barzilai. Olha o versículo 33, Luiz. Lê aí. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Aí, tá vendo? O rei está dizendo, vamos passar o Rio Jordão comigo, e lá em Jerusalém eu vou sustentar você. Mas olha o versículo 34. Lê aí, Luiz. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir as vozes dos cantores e cantoras? E por que será que o teu servo ainda é pesado ao rei meu Senhor? Então vamos entender o que está acontecendo. Barzilai, por que ele não quer ir? Olha o que ele está dizendo. Barzilai está dizendo, para quê? Eu já tenho como me sustentar. Eu não preciso do rei, eu não preciso do dinheiro do rei. Tem gente, amigo, tem gente que acorda, não fala com Deus. Tem gente que vai dormir e não fala com Deus. Tem gente que se acha tão autossuficiente que fala assim, para que eu vou na igreja? Para que eu vou congregar? Para que eu vou tomar ceia? Para que eu tenho que estar lá? Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não sabe, as 7 igrejas do Apocalipse é a mesma igreja. Nós estamos passando da 6ª para a 7ª. Entre a 6ª e a 7ª igreja vai acontecer uma apostasia, um esfriamento espiritual muito grande, aonde as pessoas que um dia estavam apaixonadas pela presença de Deus vai perder a vontade de estar na presença de Deus. Barzilai, que desfrutava da presença do rei, falou, para que eu vou com você? Eu tenho dinheiro para sustentar aqui, então eu não vou para lá. Tem gente que é muito autossuficiente. E esse camarada aqui, esse Barzilai, ele se achava, ele se via como alguém bom. Ele está dizendo assim, eu não preciso da ajuda do rei, eu sei me virar, eu sei viver bem sozinho. Tem gente que fala assim, eu não creio mais em Deus. Até que o diabo se manifeste. Aí você vai ver como é que você vai correr para pedir oração. Hoje eu atendi um cara, o cara nem sabe o que está falando. Ele falou assim, eu sou ateu. Quando ele está indo embora, eu falei assim, eu vou orar por você. Ele falou, obrigado, ora mesmo. Ué, ora por quê? Você não crê, pô. Ou você crê ou você não crê, mano. Então ele está dizendo assim, eu sei me virar, eu não preciso. Agora, para você que diz que Deus não existe, para você que não sente mais a presença de Deus, para você que é um turista, para você que acha que não precisa congregar, porque não tem como ser igreja sem estar com... Claro, gente, nós estamos no meio da pandemia, mas não vamos usar ela de muleta não, tá? Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vou falar de novo, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque tem gente que coloca um monte de obstáculo e não percebe que talvez na sua vida houve um esfriamento espiritual muito grande. Vou mostrar uma coisa para você, vou mandar um texto para você que diz, eu não creio em Deus, eu não sinto mais a presença de Deus. Você que, em outras palavras, quando você, por exemplo, não ora, não busca, não se envolve, não lê, não sente vontade nenhuma de ler a Bíblia, de ter comunhão, de buscar, de se entrosar com Deus, eu vou ler para você o que você realmente é diante dos olhos de Deus.